turma! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e nós já estamos no terceiro trimestre. Praticamente tivemos o ano todo online, né? Tivemos apenas uma prova presencial de Matemática 2, o resto foi todas online. A gente vai para a aula 119 da página 71. Nós vamos ver simetria. A aula está fácil e nós vamos dividir essa aula em dois momentos. Então, a gente começa hoje vendo a 119, um pedaço da aula, algumas páginas, e na próxima aula, na sexta-feira, a gente termina. Tá, bora para a aula? Então, agora nós vamos na aula 119 e 120. Hoje eu faço com vocês a página 71 e 72 até o exercício 4. Na próxima aula, a gente continua e finaliza o exercício, a aula no caso, certo? Bom, nós vamos falar de simetria de pares ordenados. Então, antes de eu começar a resolver os exercícios com vocês, eu vou explicar algumas coisinhas. Primeiro, vocês sabem que simetria é o oposto, o outro lado. Vejam algumas figuras aqui que são simétricas. Borboleta, como mostra aí na figura. A florzinha também tem o eixo de simetria. E o rosto humano. Veja que todas elas têm um traço pontilhado mostrando o eixo de simetria. Bom, agora, nós vamos falar de simetria de pares ordenados. Antes de eu começar, então vamos entender o que é um par ordenado. Um par ordenado são dois números dentro de um parente separados por uma vírgula ou por um ponto e vírgula. E ele tem seus elementos. O primeiro chama primeiro elemento e o segundo chama segundo elemento. Só que cada um fica em um lugar no plano cartesiano. Então, a gente pode dizer que o primeiro elemento, ele leva o nome de x e o segundo elemento, ele leva o nome de y. Por quê? Porque um par ordenado, ele tem a abscissa e a ordenada. Então, o primeiro sempre será x e o segundo sempre será y. Guardem isso na cabeça. Um par ordenado, ele é x, y, certo? No par ordenado, para que a gente precisa dele? Para a gente poder colocar ele no plano cartesiano, que é isso aqui, que a gente faz os gráficos. Aqui o meu plano cartesiano, ele está quadriculado, mas no caderno de vocês não precisam fazer quadriculado, vocês podem usar a régua, fazer as medidas e ir encontrando os pontinhos. Eu vou trabalhar com o plano quadriculado para ficar mais fácil para resolver aqui com vocês. Bom, conheceram o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele tem abscissas e ordenadas, e ele tem os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, eu vou tirar esse aqui e vou mostrar com uma ilustração diferente. Olha aqui. Eu tenho as abscissas, que é o eixo do x, e tenho as ordenadas, que é o eixo do y. O x sempre fica na horizontal e o y sempre fica na vertical. Nós temos 4 quadrantes. O primeiro quadrante é este, o segundo, o terceiro e o quarto. Por que eu preciso saber os quadrantes? Porque vai ter exercício que eu vou perguntar em que ponto, em qual quadrante está o ponto 3, 4, por exemplo. Veja que no primeiro quadrante o x é positivo e o y também. Ele fica no primeiro quadrante. Então, ele seria um par ordenado positivo, positivo, certo? No segundo quadrante, veja que o eixo do x é negativo e o eixo do y é positivo. Então, eu teria um par ordenado negativo, positivo. Um número negativo e um número positivo. No terceiro quadrante, eu tenho negativo para y e negativo para x. Então, eu teria um par ordenado com dois números negativos. E no quarto quadrante, eu tenho positivo para x e negativo para y. Então, eu tenho um par ordenado positivo, negativo. Isso eu preciso saber. Mas, para que serve isso? Para eu poder localizar os pontos onde eu vou colocar no meu plano cartesiano. Vamos começar o exercício.
Veja aqui que ele fala o seguinte: apresente o simétrico dos pontos a seguir em relação ao eixo de origem x. Ele quer que você ache quem é o ponto simétrico a 6, 4 na origem x. O que significa na origem x? A origem x significa que ele vai fazer uma dobra no eixo do x. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o plano cartesiano, a origem y, a reta do y das ordenadas e a reta do x das abscissas. Se eu quero na origem de x, significa que eu vou fazer a dobra no x. Então, o ponto, ele vai subir ou vai descer. Como assim, ó? Presta atenção. Não é o ponto 6, 4? Então, lembrem, no par ordenado, sempre o primeiro é x, o segundo é y, não é? Então, eu vou encontrar aqui no meu par ordenado o ponto 6, 4. Como que eu vou fazer isso? Olha lá, 6 para x. Onde que está o ponto 6? O ponto 6 está aqui, não tá? Já achei ele. Não precisa marcar, eu estou marcando para vocês olharem, conseguirem enxergar. O ponto do y, veja aqui, ó, o ponto do y é 4. Então, vamos procurar aqui. Y está aqui, o 4 está aqui. Onde eles se encontram? Olha, se eu caminhar aqui, ó, for caminhando aqui, vocês vão ver que eles se encontram exatamente neste ponto aqui. Este ponto aqui, vou voltar ali para vocês verem, é o ponto A. Eu quero o seu simétrico. O que é o simétrico? O oposto a ele. Não é a origem de x? Então, a dobra é no x. Então, se eu for dobrar aqui, ó, esse ponto, ele cai aqui. Vou abrir para vocês verem, ó. Ele vai cair aqui. Então, o que aconteceu com o meu ponto? Ele desceu 6, opa, passei, e continuou 4. Olha aqui, ele é o seu simétrico, então posso falar que ele é o A1, certo? O que significa isso? Que aqui é o ponto de origem e aqui é o seu simétrico em relação ao eixo x. Então, qual é o par ordenado que eu descubro aqui? Ele não é mais 4 positivo. Veja que ele se tornou 4 negativo. Então, o meu par ordenado agora, ele é 6 menos 4. Então, lá no meu exercício aqui, seria A1 igual a 6 e menos 4, certo? Quem trocou de sinal? O Y. Então, toda vez que eu pedir em relação ao eixo x, a origem de x, quem troca de sinal é o y. E toda vez que eu peço a origem de y, quem troca de sinal é o x, que é o exercício 2. Vamos ver o B. Olha o B, ele fala que o B é menos 3 para x, veja que esse é x, e 8 para y. Vamos encontrar lá no par ordenado aonde está o ponto menos 3, 8. Volto aqui, é menos 3 para x, a reta do x está aqui, os negativos vêm da origem para a esquerda, então, menos 3 está aqui. E ele fala que é 8 positivo, então, o 8, ele está aqui em cima na reta do y. Qual é o par? O par, vocês vão usar régua, certo? Ele está exatamente aqui, ó. Então, eu posso falar que o meu par ordenado B, menos 3 e 8, é exatamente nesse ponto. Como ele quer a origem de x, a dobra é no x. O ponto vai descer. Então, ao invés de ser 8, ele vai ser menos 8. E o 3 continua sendo 3 positivo, porque ele não mudou. Veja que continua sendo 3 e agora aqui é menos 8. Então, este meu ponto aqui, ele é o B1 e ele se tornou o par ordenado x menos 3 e y menos 8, certo? Então, lá no meu exercício, o ponto B na origem de x
que eu vou chamar de B1, ele vai ser menos 3 e menos 8. Veja que eu estou trocando o sinal do Y, certo? No exercício C, o ponto é 1 e menos 2. É 1 para x e menos 2 para y. Vamos encontrar lá no par ordenado. Então, no par ordenado, vou usar outra cor de canetinha. 1 para x, menos 2 para y. Vamos lá, 1 para x. 1 para x está aqui. Menos 2 para y está aqui. Então, se eu for encontrar esse ponto, eu vou encontrar este ponto aqui, que a gente vai chamar de C. Qual é a origem dele? Veja que agora ele está para baixo, então a dobra no x vai ser para cima. Então, o meu ponto vai ser 2 positivo e menos 2 positivo e 1, que é o caso aqui, que será o ponto C1. Quem é o ponto C1 agora? É o 1 para x e 2 para y. Veja aqui, olha, que eu troquei apenas o sinal da turminha do y, né? Continua sendo 1. Então, a origem do C em x vai ser C1, 1 e 2, certo? Vamos para o próximo. Exercício 2, ele diz o seguinte, ó. Apresente o simétrico dos pontos a seguir em relação ao eixo de y, a origem de y. Então, agora a dobra é no y e não no x. Então, ao invés dele dobrar assim, ele vai dobrar assim, certo? Então, vamos começar. No exercício A, ele dá o ponto 5 e 1. Eu quero o simétrico dele, que eu vou chamar de A1, certo? Quem vai ser na origem do y? Então, o meu plano cartesiano aqui. E vou tentar encontrar o meu ponto A para depois achar o simétrico. Então, vou pegar uma cor de canetinha. Primeiro é sempre x, segundo é sempre y. Na origem do x, eu tenho 5, que é este ponto aqui. E na reta do y, eu tenho 1, que seria este ponto aqui. Se eu for encontrar os pontos, eu encontro este ponto aqui, que na verdade é este ponto que a gente chama de A. Qual seria a origem do A em relação ao eixo y? Então, eu vou dobrar o y, ele vai vir para cá. Então, ao invés de ser 5, ele vai ser menos 5, 1. Certo? Então, o ponto A', A1 no caso, ao invés de ser 5, 1, vai ser menos 5 e 1. Vejam aqui, olha, que quando eu estou pedindo o eixo y, eu vou trocar o sinal do x. Então, ele vai ficar menos 5 e 1, certo? Olha no exercício B. No exercício B, ele quer o ponto menos 3 e 6. Lembrando que é primeiro x, depois y. Então, nós vamos lá na reta e vamos achar o menos 3 na reta do x. É aqui, olha aqui, ó, menos 3. E 6 na reta do y, está aqui em cima. Então, o meu ponto vai se encontrar exatamente neste ponto aqui. Então, a gente vai chamar este ponto, eu vou pôr aqui, ó, de B. Eu quero saber quem é a sua origem. Se ele tá deste lado e eu quero, em relação à origem de y, eu vou dobrar para cá. Então, o ponto daqui vai cair para cá. Então, ao invés de ser menos 3, vai ser 3 e vai continuar 6. Então, o meu ponto é este lado aqui que a gente vai chamar de 3 para x, sempre primeiro é o x, e 6 para y. Olhe que era menos 3. Como é a origem de y, eu troco o x. Então, o B1, perdão, aqui, o B1 será 3 e 6. Gente, a gente já sabe que o C vai ser menos 4, certo? Mas vamos conferir? Então, aqui, se eu quero C1,
Vamos achar ele lá, que é 4 para x e menos 4 para y. Vou pegar minha canetinha, 4 para x, ó, ele está aqui. E menos 4 para y, está aqui. O meu ponto é esse aqui, ó. O meu ponto C. Eu quero saber o seu simétrico. Lembra que a dobra é y, então a dobra vem para cá. Então, esse meu ponto, ele cai para cá. Então, será menos 4, menos 4. Então, meu C1 vai ser menos 4, menos 4. Ó, foi o que eu acabei de dizer. Então, aqui ele será menos 4, menos 4. Esse é o meu exercício 2. Vamos para o 3. Exercício 3, ele fala o seguinte: apresente o simétrico dos pontos a seguir em relação à origem. Ele não fala se é de x, nem se é de y. Ele não fala nem se a dobra é para x, nem se a dobra vai ser para y. Quando ele não fala, a gente vai dobrar tanto x quanto y. Então, veja que eu tenho o ponto A aqui, ele é 7, 3. Então, o A1, que é o seu simétrico, quanto vai ser? É 7 para x e 3 para y. Então, eu vou achar 7 para x, está aqui na linha do x, e 3 para y, está aqui na linha do y. Eu vou encontrar esses dois pontos. Encontrando esses dois pontos, eu encontro que o meu ponto A está aqui. Como ele fala que ele quer a origem, eu vou dobrar tanto para x quanto para y. Quem eu dobro primeiro? Tanto faz. Se eu quiser dobrar para x e depois dobrar para y, a gente sabe que ele vai dar neste quadrante aqui. Se eu quiser dobrar primeiro para y e depois para x, ele vai continuar dando neste quadrante aqui. Então, o que eu vou fazer? A gente já sabe que deu aqui, ó. Veja, ó, vou fazer de novo. Ele vai dobrar para cá, então o ponto caiu aqui, tá vendo? Aí, esse ponto, ele vai cair aqui. Então, se eu desdobrar, vocês sabem que este ponto aqui vai vir para cá. Então, ao invés, ele vai trocar os dois sinais. Ele vai ser, ele não era 3 para y, ele vai ser menos 3 para y. Ele não era 7 para x, ele vai ser menos 7 para x. Então, se a gente encontrar aqui, ó, o ponto A', A1, vai ser aqui. No caso, primeiro x, menos 3 e menos 7. Olhe que era... perdão, é menos 7, primeiro x, eu troquei aqui, e 3. Então, veja que o 7 troca de sinal, menos 7, e o 3 também troca de sinal, menos 3. Então, quando é a origem, você vai trocar o sinal dos dois. Nesse caso, como que ficaria? Não precisa nem fazer o gráfico. Eu estou só explicando para vocês. Iria ficar 2 e menos 9. Vamos ver aqui, só para comprovar, não é menos 2 e 9? Então, eu vou pôr aqui, menos 2 para x está aqui, ó. E 9 para y está aqui. Então, o meu ponto real, não simétrico, é aqui, certo? Como eu quero, em relação à origem, eu vou ter que dobrar duas vezes, eu vou dobrar para cá em relação a y e dobrar para cá em relação a x. Ele vai parar aqui. Então, eu vou desdobrar, ó, e eu sei que ele vai parar aqui, ó. Então, veja, se era menos 2, ele vai ser 2. Se era 9, ele vai ser menos 9. Olha aqui onde está o ponto. Certo? Ele troca os dois. Então, aqui vai ser o B1, que no caso vai ser 2 positivo e menos 9. Veja que era menos 2 e 9, ó. 2 e menos 9. Não ser a mesma coisa. Se é em relação à origem e ele não fala de quem, eu vou trocar os dois. Vai ficar menos 6 e 1. Ó lá, troquei. Era 6 positivo, ficou menos 6. Era 1 positivo, negativo, ficou positivo. Mas vamos encontrar ele lá. Vamos pegar esse aqui, 6 e menos 1. 6 para x, ó, ele tá aqui, certo? 6 para x e menos 1 para y. Menos 1 para y tá aqui, ó, ele é bem pequenininho aqui, ó. Esse é o meu ponto C. Se eu for dobrar, tanto faz ser para x primeiro ou para y, vamos dobrar para x primeiro. Ele cai aqui, deste lado. Para y, ele vai cair em cima, ó lá, ó.
certo? Então, ele cai neste quadrante aqui, no segundo quadrante. Então, veja, se ele vai cair aqui, isso significa que o 6 vira menos 6 e o menos 1 vira 1. Então, ele vai ficar aqui o C1, que no caso seria menos 6 e 1. Olha lá, ó, menos 6 e 1. Bom, o exercício 4, ele diz o seguinte: dados o ponto cartesiano, o par ordenado 5 e menos 3, encontre a 0, a 1 e a 2, sendo que a 0 é simétrico de A em relação a x, então a dobra no x, a 1 é simétrico a em relação à origem e a 2 é simétrico a em relação a y. Então, a gente já sabe que para encontrar o simétrico deste ponto em relação à origem aqui, a x eu vou dobrar a x. Quando for origem, eu vou dobrar os dois. E quando for ao y, eu vou dobrar y. Então, eu vou achar esse ponto e vou encontrar os seus simétricos. Vamos começar achando, então, no plano cartesiano, o par ordenado que foi dado pelo exercício. Então, ele fala que o A é 5 e menos 3. Lembrando que é 5 para x e menos 3 para y. Então, na reta do x, eu tenho 5 aqui e na reta do y, eu tenho menos 3 aqui. Se eu for encontrar esse ponto, eu encontro o meu ponto A exatamente aqui. Agora, se eu quero o simétrico desse ponto em relação a x, é a dobra do x. Então, se o x é aqui, né, ele vai dobrar para lá. Então, o meu ponto vai ficar lá em cima. Então, ele vai ficar de menos 3, ele vai para 3, e o 5, ele continua 5. Então, o meu ponto A0 vai ser aqui, certo? Agora, se eu quero em relação à origem, ele vai dobrar em relação a x e depois em relação a y. Então, ele vai cair aqui. Então, de 5, ele será menos 5 e o 3 continua 3. Então, vamos ligar aqui. Porque lembrem que o ponto que eu tô tomando como referência é este aqui. Então, ele dobrou aqui e vai dobrar aqui. Então, aqui o meu A1, certo? E o meu ponto A2 é em relação a y. Então, eu vou dobrar para cá. Então, se o meu ponto que foi dado foi esse, ele continua sendo menos 3 e agora ele vai ser menos 5. Então, ele vai ser menos 5 e menos 3, certo? Então, aqui o meu ponto A2. Agora, vamos colocar ele aqui. Então, aqui no meu ponto de origem, eu vou colocar o 5 e 3 positivo. Percebam que é o x que eu dobrei, então, no lugar do menos 3, eu vou dobrar e vai ficar mais 3. Quando a troca é em x, eu vou trocar o sinal do y. Quando é em a origem, eu troco o sinal dos dois. Veja que de 5 ele passou para menos 5 e de menos 3 ele passou para 3. E quando em relação a y, eu vou dobrar y e vou trocar x, ficando menos 5 e menos 3. Ele pergunta no final que figura que eu posso encontrar aqui. A figura, então, que se formou é um retângulo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês ficaram com alguns exercícios para fazer e na próxima aula a gente continua a partir do exercício 5, ok? Beijos, fiquem com Deus, até mais!